português, tem que voltar, onde já se viu. Aí já viu. Mas, enfim, vamos falar do Flamengo. O Corinthians entra em campo daqui a pouco. E também entra daqui a pouco, aliás, quase não entrou em campo. O Flamengo contra o Sporting Cristal do Peru. Está acontecendo um grande protesto no Peru, né, contra o aumento nos combustíveis, né, não é exclusividade do Brasil. E o que o governo do Peru fez? Então vamos fazer um toque de recolher, porque aí ninguém vai fazer protesto. Aí a população falou assim, a gente vai fazer protesto com ou sem toque de recolher, e tá certo mesmo, tem que protestar mesmo. Então, aí durou 19 horas esse toque de recolher. Acho que nem deu tempo do pessoal se recolher. Foi o toque de recolher mais curto da história do Peru. Então, não ia ter jogo. Agora vai ter jogo. E o jogo começa às 10 horas. Flamengo e Sporting Cristal. O Flamengo está numa bagunça, uma crise, uma panela. É diretor com jogador. Agora o Marcos Braz chamou as organizadas para dar uma prensa nos jogadores. Enfim, é uma bagunça sem tamanho. Brunão, esse Flamengo do Paulo Souza, o que você acha? Qual a sua opinião dessa zona que virou o Flamengo, que a gente pode falar? Primeiro a gente tem que falar que o Paulo Souza foi maluco, né? Ele saiu de uma seleção disputando vaga por Copa do Mundo para ir para o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo é um dos melhores times do Brasil, talvez o favorito, assim, digamos assim, para ganhar uma Copa Libertadores, duvido, mas há quem coloque. Só que o Paulo Souza é maluco de ter saído para seleção forte, que não é uma seleção ruim, e o campeonato volta às 2-4 da tarde. Mas eu acho que o Flamengo tem que dar tempo ao técnico para trabalhar. Os jogadores estão muito molenga, na minha opinião, porque estão reclamando do Paulo Souza não elogiar os caras durante o treinamento, pelo amor de Deus. Isso daí parece aqueles molequinhos que mimado, uma bronca já fica chorando. É isso que os jogadores do Flamengo estão parecendo. Só que eu acho que o Flamengo pode sim evoluir, vir a se tornar um dos favoritos. Só que eu vejo hoje o Flamengo ali como a quarta força do futebol brasileiro, na minha visão, pelo futebol que está desempenhando hoje, com todos esses problemas, tanto administrativos, com o Landim e o Marcos Braz, quanto com jogadores reclamando do Paulo Souza, e pode vir até do Paulo Souza nesse meio de ano aí e já partir para a Europa, partir para outro esquema, porque eu acho que ele não aguenta essa pressão, não. Aliás, eu acho que o Paulo Souza, se perder do Sporting Cristal, ele cai. Tá na corda bamba. E aí eu ia perguntar pro Jefferson, porque assim, o Domenech caiu porque não fala a linguagem dos jogadores, não sei o que, jogo posicional. Rogério Ceni, problema com o jogador, não sei o que, papapá. Renato Gaúcho também tinha problemas com jogadores no final, né? Começou com a resenha e tal, mas no final problema. E agora Paulo Souza, mais uma vez. O problema do Flamengo são os jogadores, afinal? Essa é a minha pergunta. Sim. O Flamengo, ele tem até falei durante a transmissão, a gente citou um pouco disso tanto no sábado como no domingo. O Flamengo ele tem um problema que ele precisa fazer uma ruptura com o passado. Porque o Flamengo tem um passado, pelo menos 2019, muito interessante. 2020 não foi tão assim. Teve a pandemia, depois quando volta para fazer o Campeonato Carioca, são 2 jogos horrorosos, tem um campeonato difícil, de questões questionáveis. Questões questionáveis é quase uma redundância, uma retórica e uma tautologia. Depois você tem o outro ano que também não é fácil. Você tem situações muito difíceis e você perde jogos que você não costumava perder. O problema é que a ruptura do Flamengo, para fazer a ruptura do Flamengo, é mais ou menos assim. Não dá mais para jogar junto Everton Ribeiro e Arrascaeta. Você vai mandar embora quem? Não dá mais para jogar junto Bruno Henrique e Gabigol. Você vai mandar embora quem? Você não consegue trazer zagueiros que joguem. Você não consegue, porque os caras não jogam. Os caras vêm, tá pior que o São Paulo. Os caras vêm para estar lá, para ficar no departamento médico. Então, o problema não é só o treinador. E talvez o treinador não seja um dos maiores dos problemas. Agora, convenhamos. O que encantou o Brasil foi o Flamengo jogando com um volante que fazia vezes de zagueiro,
2 zagueiros, 2 laterais que criavam, 2 meias muito efetivos e 2 atacantes que chegavam muito juntos. Agora o Paulo Souza, ele de verdade colocou na cabeça que ele quer que tenha um cara que faça corredor pelo lado esquerdo. E aí ele já tentou todo mundo. Ele pôs o Bruno Henrique, ele pôs o Marinho, ele pôs o Lázaro. Isso não vai funcionar. E os jogadores já entenderam que isso não vai funcionar. Então os caras não fazem a menor força. O que o Flamengo, penso eu, para resolver uma parte dos problemas dele seria assim, tirar metade dos craques que ele tem e vender, aqueles que têm mercado, ficar com aqueles que não vai conseguir se livrar de uma forma nenhuma, trazer outras peças e montar um outro time. Porque senão o Flamengo... Aí o nosso querido amigo Afrodi, que não vai aparecer tão cedo, porque a situação do Flamengo não é fácil mesmo, vai aparecer cada vez menos. Porque o Flamengo vai ficar não só como a quarta força, ele vai ser um time que tem bons jogadores, só que acabam não rendendo o suficiente. Exatamente. Só falando um pouco da reformulação, a gente está vendo muitas notícias falando que vai ver uma reformulação no Flamengo. O Diego Alves está indo para terceiro goleiro, o Flamengo trouxe o Santos. E aí depois eu queria ouvir de vocês, só vou falar os nomes que podem sair, se encaixa no seu time, se seria legal, se são bons nomes, ou se os caras devem aposentar. Então o Diego Alves provavelmente vai sair do Flamengo. Agora que chegou o Santos a peso de ouro, goleiro do Atlético Paranaense, o Diego X deve zarpar. Seria uma boa no São Paulo, talvez. Na lateral direita, o Isla, chileno, que foi visto na balada antes do jogo, uma bagunça total. Teve proposta do Boca Juniors, também pode ir embora. Na zaga, Rodrigo Caio não volta, tem problema de lesão, mas parece que vai voltar. Aí o Flamengo teria Pablo, Davi Luiz, Fabrício Bruno, teria muita... E Rodrigo Caio, um monte de gente. Na lateral esquerdo, o René, lateral esquerdo que era do Sport, pode estar deixando o Flamengo também. O Flamengo quer se livrar do René, mas não tem quem compra o René. O Ramon, outro lateral da base, foi para o Red Bull Bragantino. E no meio-campo, o Flamengo, o Andréas Pereira fica nessa de compra ou não compra. Depois eu queria também ouvir de vocês se vocês comprariam o Andréas Pereira. Tem o Diego Ribas, que está nessa também, que não é utilizado. Dizem que ele é um dos líderes dessa panela. E no meio para frente, tem a questão do Gabigol, que apagou as fotos do Flamengo do Instagram. Também não vou ficar analisando o Instagram do cara, ele pode dizer o que ele quiser. Aí todo mundo, será que ele vai embora? Não sei o quê. O Pedro que não joga. Então, Bruno, você, se você tivesse a vassoura e pudesse passar no Flamengo, quem que você mandaria embora? E se você compraria o Andréas Pereira se fosse o Flamengo? Se eu pudesse passar a vassoura no Flamengo, a primeira coisa que eu faria era puxar o Pedro pro Corinthians. Porque ele é o cara que falta no Corinthians. E eu não entendo porque ele é reserva, para começo de conversa. Que nem o Jefferson estava falando, quem você tira? O Gabigol ou o Bruno Henrique? Os caras vão tirar o Pedro. Não faz sentido, mas vão tirar o Pedro. Bruno Henrique e Gabigol não funcionam mais juntos, isso está claro desde o ano passado, e mesmo assim eles existem nos dois, que são ótimos jogadores, isso tem de se ressaltar, são ótimos jogadores, mas não estão mais funcionando desde quando o Jorge Jesus saiu fora. Os dois não funcionam mais, enquanto você tem o Pedro comendo o banco, que para mim, se ele estivesse jogando, seria titular da seleção brasileira, por exemplo. Porque para mim ele é o melhor centroavante brasileiro em atividade hoje, apesar de ser reserva. Agora, o Rodrigo Caio, eu tenho certeza que vai vazar do time do Flamengo. O Diego Alves, para mim, ele aposenta esse ano, mas eu acho que ele continua no Flamengo e vai fazer alguma parte administrativa, talvez vir auxiliar técnico, alguma coisa. Outro jogador que você não citou, mas eu acho que já está se encaminhando para o Felipe Luiz, que eu tenho quase certeza que, acabando essa temporada, ele começa a vitarista, porque ele já foi participar de teste no sorteio de Copa do Mundo, e há rumores que a Globo está querendo contratar ele para a Copa para ser comentarista. Então eu acho que o Luiz também já está acabando a carreira dele. Tem outros jogadores que também deveriam sair do Flamengo para dar espaço a outros jogadores melhores. O Everton Ribeiro e o Diego Ribas, para mim, também já deu no time do Flamengo. Mas eu acho muito difícil porque tem sempre aquela questão, o jogador é do elenco, ele é bom de grupo, que não sei o quê. Então acho difícil o Flamengo se desfazer de mais do que 3 jogadores desses. E esses caras, eles ganham bem, eles têm uma multinha alta. Então,
você tem que arrumar clube para eles. O Everton Ribeiro, o próprio Pedro, esses caras ganham mais de 1 milhão por mês. Então, além de ser... por exemplo, Everton Ribeiro está no mercado. Quem que vai topar bancar o salário dele? Corinthians vai bancar? Não tem dinheiro. Palmeiras vai bancar? Tá com caixa ali. O Atlético Mineiro, talvez, que é um time que tem mais dinheiro. Mas o problema, Jefferson, é que o Flamengo comprou um monte de carro bom, só que os carros ficaram velhos e agora ele não tem o que fazer com esses carros. Estão lá na garagem dando problema para manobrar. Você vai querer sair com os carros bons, mas tem lá os velhos bacana ali. Pô, tem que manobrar esse maré aqui. Quem você cortaria do Flamengo? Eu não dirijo, viu? Não dirijo. Oi. Foi pênalti, né? Aqui, pênalti para o Always Ready. Pênalti para o Always Ready. Meu Deus do céu, meu Deus. Aliás, o técnico do Always Ready é a cara do Evo Morales. É impressionante. É só margarina na vida do Corinthians. E pênalti claro ainda, hein? Nossa, foi muito pênalti, cara. João Pedro, nas costas do João Pedro. Lançamento do goleiro. O 19 ali, o Flores, lateral esquerdo. O João Pedro puxa ele. Não sei se foi pênalti não, viu, Bruno? Olha só. O cara também desabou. Se você pega... Mas se você pega o critério do Campeonato Paulista, é pênalti. Mas vamos ver, né? Tem o VAR, eu acho que vai ser pênalti mesmo. Se for... Não, mas na Libertadores não tem VAR na fase de grupo. Beleza. Não tem VAR. Então, coitado do João Pedro também. Primeiro, a gente tinha falado dele, que era a estreia dele no lugar do Fagner, e o coitado, primeiro lance, já faz pênalti. Vamos lá, Cássio, que é um grande pegador de pênalti, pode se dar bem nessa, é o carequinha ali que vai bater. Se eu não me engano, é o Rodrigo Ramalho. Não, é o 9, é o Riquelme. Riquelme vai bater o pênalti. Riquelme na cobrança, vamos lá, Cássio de um lado, Riquelme, que não é aquele Riquelme, obviamente. Lá vai Riquelme, bateu, gol. Gol do Always Ready da Bolívia, para alegria do técnico, que é a cara do Evo Morales. Corinthians sai perdendo. Olha, será que tem zebra hoje, Brunão? Dá tempo de virar isso aí? O Bruno até perdeu. Eu acho difícil virar, porque... Eu acho que é quase impossível o Corinthians virar um jogo para começo de conversa, principalmente na Bolívia. Saiu perdendo com 7 minutos um pênalti infantil do João Pedro. Eu acho que é bem difícil o Corinthians conseguir ter psicológico suficiente para virar o jogo. Mas, né, a experiência é a última que morre. Exatamente. Ô Jefferson, começou a aventura corintiana na América, começou com o pé esquerdo, né? Aliás, o lateral direito fazendo... Mas... Ser Corinthians é isso aí, é sofrimento em cima de sofrimento, embaixo de sofrimento e tudo mais. Agora... Tem que depois nós vamos rever o lance várias vezes para saber se foi pênalti ou não. E aí vai todo mundo passar. Se o Corinthians não virar o jogo, vai todo mundo passar o tempo. E aí jogar na Bolívia para ter que correr atrás do resultado é extremamente complicado, mas tudo bem. Voltando a falar do Flamengo, para não perdermos o contexto, a verdade, a pergunta não é quem eu mandaria embora, é com quem eu ficaria. Com quais dessas peças, de fato, eu gostaria de fazer a minha transição. Eu ficaria com Arrascaeta, eu ficaria com Pedro, óbvio, porque, de fato, é o melhor centroavante, até porque nós não temos outro, com a característica que o Pedro tem, o futebol brasileiro não tem esse centroavante com a característica que ele tem. Ele é um Serginho Chulapa com algumas características de Careca e um pouco mais técnico que o próprio Chulapa. E o Andréas Pereira, eu nunca achei esse gênio que está todo mundo dizendo, que todo mundo... Não, é um bom jogador para meio campo. Mas eu tenho o Thiago Maia que faz a mesma função, até em alguns momentos, com um pouco mais de força, um pouco mais de qualidade. E só... Ficaria com mais ninguém, não. A minha defesa... Primeiro que a minha defesa não joga. Rodrigo Caio não joga. Rodrigo Caio não foi para o Atlético de Madrid porque ele tinha um problema físico. O São Paulo tentou vender para o Atlético de Madrid e não conseguiu, mas conseguiu vender para o Flamengo em
para descontar o que eles venderam o Everton pra gente. A vida é assim, toma lá e dá cá, e tu entra a caixa e sai aqui. E exatamente é isso que acontece. Era com as peças que eu ficaria. E aí tentaria trazer outras peças, usar um pouquinho da base para trabalhar esse time do Flamengo. Eu tô vendo o Jô correndo aqui, Brunão. Acho que o Jô não vai aguentar correr, não. Deu um pique agora ali na altitude, pô. O Jô daqui a pouco, acho que vai ter que chamar uma ambulância para ele. Rapaz. O Diego... Mas se colocar uma cerveja ali no canto do gol do Alwear, ele chega rapidinho. Ele voa. Aí você vai ver o rapaz voar. Ainda mais se for no Rio de Janeiro, que ele não volta. Ó, o Diego mandando aqui, que chegue logo o lateral do Santa Clara. O Diego, mas também, né? Lateral do Santa Clara, será que resolve os problemas? Não sei, hein? Acho que meio suspeito. Aqui, ó, João Gabriel. Boa noite, galera. Mudando de assunto rapidinho. Tava sem internet quando o nosso tricolor bateu no Nobre Palmeiras, Jefferson. Olha só, te provocando, Jefferson. Aqui o José Ribamar Carneiro manda boa noite. E a Ana Meneghetti, boa noite, bom trabalho, meninos. Obrigado. Gente. Então, só para a gente terminar o Flamengo, finalmente vai ter jogo, né? Flamengo Sporting Cristal do Peru. Eu quero palpites, né? A gente está vendo o Corinthians já começando com o pé esquerdo. Brunão, Flamengo e Sporting Cristal do Peru, você acha que o Flamengo mantém a má fase ou a virada do Paulo Souza? Seu palpite. Eu acho que apesar da má fase, o time do Flamengo é muito superior ao Sporting Cristal. Eu acho que sai 1-0, 2-0 ali, até pela questão da má fase. Se não tivesse a má fase, eu acho que seria muito mais. Mas 2-0 tá bom pro Flamengo. Jefferson, seu palpite para esse Flamengo e Sporting Cristal do Peru? Sporting 3-0, 2 gols do Lisa e 1 do Christopher. Você gosta desses nomes, né? É impressionante. Mas, ó, eu acho... É o treinador que escalou, não fui eu. Eu acho que dá 1-0 o Sporting Cristal e a crise, o Flamengo vai se afundar cada vez mais nessa crise. Pô, não tem cabimento, a gente está em 2022, profissional, e o Marcos Braz chamou as torcidas organizadas, as organizadas vão lá no CT dar uma prensa nos jogadores. Cara, isso é surreal, assim, surreal. Os jogadores não gostaram, ninguém gostou disso. Meu, você imagina, a gente que trabalha que não é jogador, você tá lá trabalhando. Tem dias que as coisas não andam, tem meses que você, às vezes, é vendedor, não bate a meta. Imagina, aí chega um pessoal lá na porta da sua empresa te cobrar, ó, tem que vender, tem que fazer não sei o quê. É surreal, cara. Eu acho surreal esse negócio. É impressionante. Bom, só mudando de assunto aí, vocês gostaram?